Excelentíssimas senhoras e senhores representantes das entidades e organizações militares e civis aqui presentes, excelentíssimos representantes das associações e clubes militares, excelentíssimas e excelentíssimos associados e respectivos familiares, excelentíssimas e excelentíssimos convidados, amigos e amigas da AOFA, minhas senhoras e meus senhores, camaradas. Em nome do Conselho Nacional da AOFA, saúde e muito agradeço a vossa presença que, de forma tão especial, nos honra e contribui decisivamente para o brilho desta cerimónia para nós tão relevante. Hoje em dia, em ambiente de grande cordialidade, que hoje aqui vivemos, amizade e festa, comemoramos o 31º aniversário da AOFA e comemoramos-o com todas as pessoas, repito, todas, que, sem exceção, aqui gostaríamos de ter e temos. Muito obrigado, amigas, amigos e camaradas. Permitam que inicie esta alocução com alguns agradecimentos e referências especiais que propositadamente não foram ainda aqui efetuadas, por forma a que me caiba a honra e o orgulho de as fazer. Assim, à Sociedade Recreativa Musical Trafariense, que uma vez mais nos acolhe nestas magníficas instalações e à qual, este ano, temos de fazer a justiça de agradecer duplamente pelo acolhimento, mas também por generosamente ter acedido prontamente ao nosso convite para que possamos ter o orgulho de oferecer a todos os presentes um concerto que, estamos certos, ficará na memória de todos, dada a excelência e créditos firmados desta banda filarmónica. A todas e a todos os camaradas do Conselho Nacional, sobretudo aos responsáveis pelo pelour de eventos, o Capitão Rui Monteiro, o Capitão José Ganhão, a Tenente-Coronel Margarida Santos, a Tenente-Coronel Ana Cristina Falcão, a Primeiro-Tenente Maria Arminda Cardoso, o Coronel Luís de Paula Campos e o Capitão de Mar e Guerra Carlos Rodrigues Marques, este neste momento em missão em Angola, que ao longo das últimas semanas planearam e organizaram cada detalhe de toda esta cerimónia. Também às nossas inexcedíveis Bárbara Amaral e Telma Foito, por todo o imenso trabalho, designadamente no âmbito administrativo, sem o qual nada disto seria possível. Mas não menos importante do que todos os nossos convidados institucionais, justamente enunciados na intervenção inicial da Tenente-Coronel Falcão, e a vastíssima equipe interna àquele dia anteriormente, há todo um conjunto de pessoas que diariamente connosco trabalham e são determinantes para aquilo que hoje a AOFA se constitui e que, por mérito próprio e mais elementar justiça, não posso deixar de referir. Assim, a nossa advogada, a doutora Raquel Alves, e todos os seus colaboradores na Sociedade de Causa de Advogados. A nossa técnica oficial de contas de uma vida inteira, a doutora Aline Ferreira. As incrivelmente dedicadas e profissionais de verdadeira excelência que com a AOFA integram o núcleo executivo da Comissão Social de Freguesias, Caparica e Trafaria e que, dia a dia, contribuem de forma tão anónima quanto eficaz para a melhoria das condições de vida das populações. Grandes mulheres, com que tanto me orgulho também pessoalmente de trabalhar. É com muita honra que as destaco. Sandra Chariça, Carla Melo e Sara Torres, da União das Freguesias Caparica e Trafaria. Ana Silvestre, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, a APPA-CDR. Alexandra Dourado e Maria João Viana, da União de Mulheres Alternativa e Resposta, o MAR. Cláudia Gama, da Santa Casa da Misericórdia de Almada. E Teresa Pestana, da Câmara Municipal de Almada. A todas elas, não posso deixar de lhes solicitar, desde já, que, em nome da Associação de Oficiais das Forças Armadas, agradeçam e transmitam o reconhecimento a todas as suas vastas equipas de trabalho nesta vertente social cada vez mais relevante e desafiante. Termino este capítulo dos agradecimentos e referências especiais com a alusão à presença entre nós de pessoas que, ao longo dos anos e pelas mais diversas razões, se constituíram como muito relevantes para a Associação de Oficiais e que, por essa razão, e por os militares sabem ser gratos, ganharam um lugar permanente no coração da AOFA. Refiro-me a José Manuel Maia, Joaquim Judas, Luís Almeida, Sandra Vieira e, finalmente, mas não por último, Manuel Machado, o primeiro funcionário civil da Associação de Oficiais e a quem a Associação tanto deve pelo empenho e amizade de sempre.
Comemoramos hoje o 31º aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas. E se o ano passado, na minha intervenção, vos convidei, de forma necessariamente breve, a recordar alguns dos momentos mais marcantes de um passado de sacrifício e muita luta, mas que trilhámos sempre com grande dedicação, resiliência e orgulho, este ano vou convidar-vos a olhar para o futuro próximo, onde, mais do que esperarmos que aconteça, iremos proativamente, como é a panagem dos militares, determinar e trabalhar para que efetivamente aconteça. Aos nossos camaradas oficiais, que hoje de forma tão distinta aqui representam a Casa Militar de Sua Excelência o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, o Ministro da Defesa Nacional, o Ministério da Defesa Nacional, o Estado-Maior-General das Forças Armadas e a nossa Marinha, o nosso Exército e a nossa Força Aérea, dizer-vos, olhos nos olhos, solicitando que transmitam aos vossos representados que a OFA continuará a porfiar, sem reservas, no diálogo institucional com a tutela, mas igualmente e de forma sempre leal com todas as chefias militares e com o Comandante Supremo das Forças Armadas, quer diretamente, como já aconteceu, quer através da respectiva Casa Militar. Apenas e só através da frontalidade e da lealdade que nos caracterizam e da forma franca e sem filtros, com que todos eles nos relacionamos, sabemos ser possível complementar de forma indispensável o trabalho diário e, consequentemente, a nossa missão de defesa e luta dos mais legítimos direitos e expectativas dos oficiais e das suas famílias. Aqui deixo breves notas para reiterar solenemente o empenho da AOFA na prossecução do objetivo permanente de dignificação dos homens e mulheres que servem Portugal nas Forças Armadas, através da valorização e reconhecimento daquilo que representa a nossa condição militar. Esse empenho e dedicação totais, com absoluta autonomia, independência e apartidarismo, que não de forma apolítica, bem pelo contrário, vem desde sempre e constitui o cerne da nossa essência quando trabalhamos em prol dos oficiais e das suas famílias em matérias como o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o sistema remuneratório, o sistema de avaliação e mérito, a assistência na doença, o apoio social ou as condições de higiene e segurança no trabalho, para apenas referirmos as mais significativas e abrangentes. Na OFA, somos conhecidos e pretendemos continuar a ser por fazer parte das soluções, conhecidos que são os problemas. As nossas equipas são profundamente conhecedoras de todas as matérias e atuam cada vez mais de forma proativa, por contraponto ao método reativo. Se o problema existe, há em primeiro lugar que não negar a sua existência e, com método, ponderação e muito trabalho, estudar e apresentar soluções eficazes, mas de aplicação viável e onde o bom senso tem sempre de fazer parte da equação. É isso que fazemos e nos comprometemos a continuar a fazer perante quem de direito e que, consequentemente, tem a capacidade e a responsabilidade de decidir ou de influenciar a decisão. Mas temos hoje aqui também outros grupos de concidadãos que reconhecemos como muito relevantes na manobra e na prossecução dos nossos objetivos, sempre encaradas as questões numa perspectiva de relação e trabalho colaborativo. Porque é sempre possível encontrar momentos de cooperação e troca de conhecimento e experiências em que todos saímos a ganhar. É essa a nossa postura, sempre. E porque vos convidei a uma breve viagem ao futuro, é importante que se digam algumas coisas e se assumam alguns compromissos. Sem qualquer ordem de preferência, ou precedência, ou relevância, dirijo agora breves palavras a esses grupos de concidadãos hoje aqui presentes. Às senhoras e senhores deputados e representantes dos diversos partidos aqui presentes, reiterar que a OFA continuará, como vem fazendo há largos anos, a apresentar-vos com todo o detalhe, em sede própria, nas reuniões muito frequentes que temos no Parlamento, quer as bilaterais, quer as que ocorrem por via da Comissão de Defesa, todas as nossas preocupações, anseios e problemas. Mas, como certamente já se habituaram a conhecer, as nossas propostas concretas, bem estudadas, fundamentadas e equilibradas de resolução de todas as matérias. Continuaremos, pois, a fornecer aos grupos parlamentares e deputados únicos da Assembleia da República todos os documentos, ofícios, comunicados, memorandos, mas também estudos realizados pela OFA, por forma a que as eleitas e os eleitos pelos portugueses possam avaliar, propor medidas e, sempre que aplicável, decidir informadamente
sobre todas as matérias que, direta ou indiretamente, tal como plasmado nos nossos estatutos, respeitem aos militares das Forças Armadas, estando dessa forma legal sobre a nossa alçada. Prosseguiremos igualmente a política, sempre de estarmos disponíveis e interessados para conversar, sem reservas e sem filtros, com todos os partidos, aguardando que nos chamem ao diálogo, sempre que o entenderem, mas não prescindindo também nós de regularmente solicitarmos reuniões de trabalho, sempre que o consideramos necessário. Às senhoras e senhores bastonários e representantes das muitas ordens profissionais da saúde aqui presentes, quando há precisamente 2 anos, nesta mesma sala, por ocasião das comemorações do 29º aniversário da AOF, num momento do coletivo nacional ainda complicado, determinado pela pandemia de Covid-19, a AOF homenageou os profissionais de saúde, militares e civis, facilmente identificámos que quem melhor podia representar nessa homenagem a generalidade dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, dos farmacêuticos, dos médicos dentistas e dos médicos veterinários eram e são as suas estruturas profissionais e deontológicas representativas. Sensivelmente nessa mesma altura, a AOF promoveu e criou o seu Colégio dos Militares Profissionais de Saúde, que hoje integra, entre os 7 grupos anteriormente mencionados, cerca de 250 oficiais da área da saúde, o que, convenhamos, se configura como um património muito relevante em termos quantitativos e de grande diferenciação numa área central da vida das sociedades, a área da saúde. Pois bem, é com imensa honra, orgulho e satisfação indisfarçáveis que hoje aqui anuncio o compromisso da AOF, através do seu Colégio dos Militares Profissionais de Saúde, na realização, em 2024, do 2º Seminário Nacional da Saúde Militar, no qual, de forma atempada e devidamente organizada, contaremos certamente com a presença ativa de todas as ordens profissionais na área da saúde. Será este, em 2024, um dos grandes eventos que a AOF levará a efeito no sentido da discussão e dignificação da área da saúde e dos seus profissionais. Sensibilizado, agradeço desde já, senhoras e senhores bastonários, que tomem este desafio em consideração e que juntos consigamos que venha a ser um imenso sucesso nacional. À senhora vereadora da Câmara Municipal de Almada, Francisca Parreira. O Concelho de Almada, território com profundíssimas ligações às Forças Armadas, historicamente muito por via da presença geográfica da nossa base naval de Alfeite, tem vindo também a atrair estruturas organizadas de militares que Vossa Excelência bem conhece, com especial destaque para os clubes do Sargento da Armada, aqui presente, e de praças da Armada, igualmente aqui presente, e mais recentemente, há cerca de 7 anos, a Associação de Oficiais das Forças Armadas. Se fomos nós que escolhemos a Almada ou se foi a Almada que nos escolheu, pouco importa. Importa sim que é em Almada que nos sentimos cada vez mais em casa e é por Almada e com a Almada que queremos fazer coisas que beneficiem as populações, deixem marca e nos orgulhem de reforçarmos o exemplo maior que sempre é reconhecido da ligação dos militares aos restantes concidadãos. Almada é terra de militares, mas também é muito terra de gente de muito trabalho e de resistência. Almada é um dos maiores exemplos da importância da democracia e das conquistas de que a Revolução de Abril nos trouxe, porque são incontáveis os almadenses que lutaram, sofreram e morreram para que o sonho, esse sim, nunca morresse e fosse concretizado a 25 de abril de 1974. Todos os anos, precisamente no dia em que comemoramos a liberdade e a democracia, 25 de abril, a AOFA, historicamente, é convidada, umas vezes pela própria Câmara Municipal, outras vezes pela Sra. Presidente da União das Freguesias da Caparica e Trafaria, a proferir intervenções alusivas ao dia mais relevante da nossa história coletiva recente. Assim foi no passado, dia 25 de abril, nas já tradicionais e muito representativas comemorações aqui na nossa Trafaria. Nesse dia, e porque em 2024 comemoraremos os 50 anos da Revolução, que a poetisa Sofia de Melo Brainer magistralmente caracterizou como o dia inicial inteiro e limpo, onde emergemos da noite e do silêncio, lancei na minha intervenção pública perante as muitas centenas de pessoas presentes, de entre as quais, Vossa Excelência, 2 desafios à Câmara Municipal, no sentido de que Almada
se possa constituir como um dos polos de referência nacional nas comemorações dos 50 anos do aniversário de 25 de abril de 1974, designadamente através da promoção de um evento de grande dimensão simbólica e mediática que homenageia alguns dos mais relevantes militares de abril, muitos deles nesta sala, e naturalmente vivos, disponibilizando-se desde já à OFA a integrar a estrutura que a Câmara Municipal venha a considerar adequada para levar a bom porto este evento. Na qualidade de Presidente do Conselho Nacional, afirmo que podem e devem desde já contar com o nosso compromisso de colaboração e empenho totais, assim o decidem fazer. Mas porque aos militares também a Constituição da República Portuguesa muito nos diz, ao ponto de integrar no nosso juramento solene o guardar e fazer guardar a Constituição, lancei desde logo um segundo desafio para que a Almada assinale, igualmente com o vigor e o destaque que lhes são devidos, os 50 anos da Constituição da República de 1976, lei das leis e guardiã de todas as conquistas que Abril nos trouxe, sendo reconhecidamente ainda hoje considerada uma das mais completas e progressistas constituições em todo o mundo. Também relativamente a esta temática, poderá e deverá Vossa Excelência e a Câmara Municipal contar com o empenho e trabalho dedicado da AOF. Senhora Vereadora Francisca Parreira, passados 7 anos da presença da AOF neste território, a Associação tem legítimas ambições de crescer em termos de espaço, sempre considerando, por esse eventual benefício, as correspondentes contrapartidas em termos de apoio e benefício às populações, à semelhança do que sempre, aliás, tem vindo a acontecer. Este desidrato é, aliás, muito bem conhecido de Vossa Excelência, porquanto, tendo, entre outros, o pelouro do património na Câmara Municipal de Almada, se tem empenhado pessoalmente em reuniões com a OFA sobre esta temática. Em causa, 3 espaços concretos que muito gostaríamos nos fossem concedidos, seja por expansão das atuais instalações, seja por transição para outras instalações, porém com a ressalva para nós importante, que é preferencialmente na Trafaria que pretendemos continuar, sempre. Sabendo também nós que esta condição de localização geográfica colhe o seu perfeito acordo. É nossa missão dispormos de um local para a constituição de um núcleo museológico militar, naturalmente visitável, o que constitui património certamente relevante para este território. Mas também a nossa biblioteca, desde a primeira hora aberta à população, necessita de crescer espacialmente. Atualmente com cerca de 4.500 obras, muitas delas únicas, considerado o teor militar de que se revestem, tem à OFA mais de 30.000 obras, neste momento com entrega pendente por falta de espaço. Precisamente por ausência do espaço digno para a sua catalogação e guarda. 30.000. Para além das cautelas com a segurança, porquanto a nossa biblioteca se encontra localizada num primeiro andar, de acesso não muito facilitado à nossa população mais sénior, e onde, tecnicamente, a presença de uma biblioteca implica cuidados especiais, dada a sua tonelagem própria e estruturas de apoio. Finalmente, cereja sobre o topo do bolo, seria a possibilidade de dispormos de um espaço com condições adequadas a determinadas atividades de lazer. Todos estes espaços, todos, abertos à população e mesmo, caso do núcleo museológico, a visitantes provenientes de outras paragens. Reconhecemos, Sra. Vereadora, o seu empenho pessoal na prossecução destes objetivos e quer na questão das instalações, quer nos eventos anteriormente mencionados, continuaremos a contar pela sua determinação pessoal e a dos serviços da Câmara Municipal, naturalmente, comprovados que estamos em querer os méritos de todos estes projetos. Sandra Chaíça, à nossa Presidente da União das Freguesias Caparica e Trafaria, e a toda a imensa estrutura que dirige, sobretudo às pessoas que são sempre o que mais releva em qualquer organização, reiterar que em tudo o que nos for possível, seja no âmbito da Comissão Social de Freguesias, seja no núcleo executivo que integramos, seja em projetos bilaterais com a Junta, seja com as muitas entidades parceiras, forças vivas destes territórios, podem e devem continuar a contar com a OFA sempre que houver a identificação da possibilidade de podermos ser úteis. Sem prejuízo das nossas prioridades estatutárias no âmbito socioprofissional, é bem conhecido o bichinho que nos move
de colaboração e entreajuda para que, em conjunto, continuemos a fazer cada vez mais e melhor. Uma palavra também para as senhoras e senhores presidentes das restantes freguesias e uniões de freguesia do Conselho, e que hoje também, e por mérito próprio, convidamos e nos dão a honra de estar presentes. Dizer-vos que, ainda que de forma pontual, as atividades que a OFA tem participado nos territórios a que presida, nos têm enchido de orgulho e que devem nunca olvidar que a OFA está sediada no Concelho de Almada e que, como tal, terá também e sempre a maior disponibilidade e interesse em convosco colaborar em tudo o que considerem que a Associação se pode constituir como uma mais-valia. Os oficiais dirão sempre presente. Por tudo o que ficou dito em relação ao poder local democrático, Vossas Excelências, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada, Sra. Vereadora e Senhoras e Senhores Presidentes das freguesias e uniões de freguesia, reiterar-vos que é em Almada que a OFA se sente bem e é em Almada que cada vez mais queremos contribuir para o desenvolvimento e bem-estar das populações. Dirijo-me, por fim, e este por fim é importante, aos meus camaradas militares das nossas congêneres Associação Nacional de Sargentos e Associação de Praças, com os quais, diria, temos uma articulação permanente e cada vez mais afinada, consequentemente eficaz, o que nos permite, na esmagadora maioria das matérias, que são de interesse transversal, fazermos os diagnósticos e prepararmos as possíveis respostas em uníssono, sempre no respeito escrupuloso pelo princípio da autonomia e independência de cada associação. Para além das lutas comuns que temos relativamente a vários dos aspectos que atrás enunciei, estatutos militares, sistema regulatório, assistência na doença, sistema de avaliação e mérito, apoio social, etc., não posso aqui deixar de trazer o grande projeto de âmbito europeu desencadeado pela Euromil e apoiado tecnicamente pelas nossas 3 associações, no sentido do respeito pelo estatuído na Carta Social Europeia, ratificada por Portugal, mas cujo incumprimento nos impede, pasme-se, de nos serem reconhecidos, por enquanto, os estatutos de negociação coletiva com compromisso e representação coletiva em juízo. E porquê aqui referi a questão sindical? Porque, naturalmente, isto poderá implicar essa via, que certamente não vos terá passado despercebida, dar-vos apenas 2 notas. Primeiro, de que em muitos dos países da NATO e da União Europeia, e os militares aqui presentes sabem disto tão bem quanto nós, os militares das Forças Armadas, tal como aliás legalmente previsto na já referida Carta Social Europeia ratificada por Portugal, têm todo o direito, como qualquer trabalhador, também o somos, embora em uniforme, de constituir-se em sindicatos. Como infelizmente é norma em Portugal, país fortemente conservador, mesmo as transposições legais aprovadas demoram muitos anos a ser realizadas, obrigando a que os interessados, neste caso somos nós os interessados, por via legal, tenham de atuar. Foi o que fez a Euromil, em nome da OFA, da ANS e da AP, e é esse o caminho que estamos a trilhar e já em fase muito adiantada no processo. A segunda nota tem a ver com a resposta à questão que normalmente paira em muitas mentes conservadoras. Porquê o caminho para o sindicalismo das Forças Armadas em Portugal? A resposta é muito simples. É que, basicamente, o intricado legislativo nacional impede que as associações socioprofissionais militares sejam reconhecidos precisamente os direitos de representação coletiva e de negociação coletiva, o que não acontece às organizações com estatuto sindical. Como na OFA sempre dizemos, aquilo que nunca prescindiremos, nunca, é de termos à nossa disposição esses mecanismos para melhor cumprirmos a nossa missão, que, recorde-se, consiste tão somente na defesa dos mais legítimos direitos e expectativas dos militares. Disso não abrimos mão. Se sindicato nos querem, sindicato nos terão. Bem mais fácil teria sido alterar, em devido tempo, o Estatuto das Associações e prever estes direitos básicos. Uma nota final para vos transmitir que, no âmbito do manifesto Cumprir e Fazer Cumprir a Constituição, projeto de âmbito nacional e englobando todas as áreas de atividade, saúde, educação, habitação, direitos das mulheres, forças armadas, forças e serviços de segurança, etc., as associações socioprofissionais de militares levarão a efeito um conjunto muito alargado de eventos comemorativos da nossa Constituição da República, ocorrendo já a primeira edição de hoje a uma semana, dia 21, portanto, pelas 14h30, no Anfiteatro número 6 da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estão naturalmente todas e todos convidados.
sobre o tema Constituição da República e Condição Militar, reputados palestrantes, constitucionalistas, juízes e militares debaterão esta temática, para a qual convidamos, uma vez mais, todos a estarem presentes, num momento em que já estamos em plenas comemorações do 50º aniversário de 25 de Abril e, dentro de 2 anos, comemoraremos igualmente o 50º aniversário da Constituição da República, de 1976. Seguir-se-ão réplicas desta iniciativa no Porto, Coimbra, Beja e Abrantes, todas elas já no decorrer do ano de 2024. Prosseguiremos, com todo o empenho, o trabalho pela concretização de uma AOF cada vez mais representativa, cada vez mais forte, cada vez mais interventiva, a bem dos oficiais e seus familiares, na defesa da condição militar, da instituição militar, da dignidade dos militares que nela servem, no respeito pela Constituição da República e na defesa intransigente da soberania nacional, se necessário, reiteramos, com o sacrifício da própria vida. Porque é essa a nossa missão. E a missão para os militares, qualquer que ela seja, é para cumprir e para cumprir bem. Viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas, vivam as Forças Armadas Portuguesas, viva Portugal! Viva!